E aí, Pega Devs, hoje a gente vai falar sobre Decision Tables. Na programação convencional, muitas vezes a gente utiliza decisões no nosso código. A gente utiliza ifs e elses. E esses ifs e elses, muitas vezes, possuem diversas condições. Às vezes possuem uma ou mais condições, possuem condições aninhadas. E é aí que a gente faz o paralelo com o Pega. Muitas vezes, dentro do Pega, a gente precisa utilizar mais de uma propriedade ou mais de um parâmetro como condição para poder obter algum resultado. É como se dentro de um if a gente tivesse mais de uma condição. E é aí que entram as decision tables. Elas servem para avaliar condições e a partir dessa avaliação são retornados resultados. Para a gente entender melhor como é que funciona uma decision table, primeiramente eu vou abrir aqui, a gente vai abrir a nossa classe de reporting e nós vamos criar uma decision table de exemplo aqui. Venho aqui em decision, clico com o botão direito, create decision table. Vou criar aqui a decision table com o nome exemplo, só para explicar a estrutura da decision table. Aqui nessa estrutura, a gente tem um if, e aqui em cima a gente tem as conditions. Então, basicamente, como é que funciona? Aqui no if, a gente vai dizer qual é o valor que a gente quer verificar. Então, por exemplo, se eu tenho aqui uma propriedade, nas conditions eu vou colocar uma propriedade. Por exemplo, vamos colocar condomínio. Ponto. Number of buildings, que é o número de prédios do condomínio. E aí, o que acontece aqui? Essa primeira coluna, ela vai ser avaliada e aí, a partir disso, será retornado um resultado. Por exemplo, se o number of buildings for igual a 30, eu retorno algum valor. Eu posso retornar prédio grande, por exemplo. E aí, eu posso criar outras condições aqui nessa decision table, clicando aqui em Insert Row After. Eu posso criar mais condições. Então, cada if tem um else aqui, como vocês podem ver. Então, se o number of buildings for 30, o retorno vai ser prédio grande. Se for, por exemplo, 20, retorno seria prédio médio. Se for 10, prédio pequeno. Se for 5, prédio minúsculo. Então, isso aqui são exemplos de como a gente pode usar uma decision table. Essas outras duas linhas aqui, elas eu não vou colocar, eu vou apagar. E toda decision table tem um otherwise, que é quando nenhuma dessas condições aqui é avaliada, ou seja, nenhuma dessas condições é verdadeira, o otherwise entra em ação. Então, aqui eu posso colocar algum valor, vou colocar null só para exemplificar. Então, o que é que está acontecendo aqui? A Decision Table está me permitindo verificar diversas condições baseadas em uma propriedade aqui, que é a Number of Buildings. Porém, eu posso deixar isso aqui ainda mais complexo. Eu posso criar mais uma coluna para que seja avaliada e assim retornar os resultados. Como seria isso? Eu posso vir aqui e clicar em Insert Column After. Aqui vocês veem que tem outra coluna e aqui eu vou colocar mais uma condição para ser avaliada, que poderia ser, por exemplo, condomínio, ou melhor, o budget, ponto, vamos colocar aqui número de trabalhadores, por exemplo. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, 10, como é que seria a leitura disso? Seria se o número de
apartamentos, número de prédios for 30 e o número de trabalhadores for 10, eu retorno prédio grande. Se o número de apartamentos for 20 e o número de trabalhadores for 8, por exemplo, eu retorno prédio médio. Então, as decision tables elas são bem importantes quando a gente quer avaliar mais de uma condição, ou seja, condições mais complexas, baseadas em mais de uma propriedade ou mais de um parâmetro. Então, dito isso, a gente vai criar um novo exemplo aqui. Eu vou fechar essa decision table e a gente vai criar a seguinte situação. A gente vai criar uma propriedade chamada complexidade geral e essa propriedade ela vai ter 5 níveis. Vou criar ela aqui no nosso case de reporting. Clico aqui com o botão direito em Property, complexidade geral. Essa propriedade ela vai ser um texto, porém ela vai ser uma lista de texto. Aqui vai ser uma prompt list. E ela vai receber alguns valores. Aqui no standard value a gente coloca o valor concreto, o valor que realmente aquela propriedade vai receber, e em prompt value é o valor que vai ser exibido em tela. Então eu vou colocar aqui, o primeiro exemplo seria muito baixa, complexidade muito baixa. Segundo, a complexidade baixa, valor 2. Valor 3, complexidade média. 4, alta. E 5, muito alta. Então a gente tem 5 valores aí para essa propriedade. Baseado nisso, a gente vai fazer o seguinte exercício. Eu quero que, baseado nessa propriedade aqui, que é a complexidade geral, baseado no valor dessa propriedade, alguma equipe diferente avalie o meu case type, ou melhor, avalie o meu problema. Então, como seria isso? Imagine a seguinte situação: a gente tem 5 complexidades aí. Para cada complexidade, vai ter uma equipe diferente que vai avaliar. Então, por exemplo, se o usuário selecionar complexidade muito baixa, eu vou ter uma tarefa lá que vai ser executada por determinada equipe. Se for baixa, já vai ser uma outra equipe. Se for média, já vai ser uma outra equipe diferente. Então, como é que eu faço isso? De que maneira eu posso deixar isso conciso, deixar isso de maneira resumida para que a equipe trabalhe corretamente? A gente pode usar decision tables. E como seria isso? Eu vou abrir aqui o case de reporting. Aqui tem o nosso case type, a gente tem aqui a etapa de reporting. E aqui vamos dar o seguinte exemplo. Eu vou criar mais uma assignment aqui. E essa assignment ela vai ficar depois do report issues. Isso aqui é só para a gente entender melhor como é que funciona a decision table. E aí o que acontece? O usuário vai selecionar aqui na report issues a complexidade, podendo ser alta, baixa, etc. E baseada nessa complexidade, essa tarefa daqui, que eu vou chamar de, por exemplo, revisão de complexidade, ela vai ser avaliada por alguma work queue. Porém, como é que a gente faz para que essa work queue fique dinâmica? Como é que a gente vai saber qual é a work queue baseada naquela propriedade e complexidade geral? É aí que a gente pode utilizar uma decision table. A gente pode vir aqui, usar a opção custom, na verdade. E aqui na opção custom, a gente coloca assignment type work queue. E aqui a gente coloca decision table.
ou melhor, to decision table. Vamos procurar aqui. Aqui a gente tem a opção to decision table e a gente vai dizer qual é a decision table que vai fazer esse roteamento. E aí a gente vai criar a decision table roteamento. Roteamento da atividade revisão de complexidade. Então vou botar roteamento, revisão, complexidade, por exemplo. Vamos criar essa decision table. Como a gente viu, qual vai ser a condição aqui? A gente vai verificar baseado na propriedade complexidade geral. Então a gente vem aqui em Conditions, clica, escolhe a property complexidade geral, eu coloquei aqui, e baseado nesse valor, lembrando que ela pode ser alta, baixa, média, etc., porém, como eu mostrei aqui, o valor real é o standard value, não é o prompt value. Então a gente vem aqui e coloca o standard value, podendo ser 1, 2, 3, 4 ou 5. E baseado em cada um desses valores, a gente vai colocar aqui uma fila de trabalho, uma work queue. Eu vou dar nomes fictícios aqui, tá? Pra gente, só para fins de entendimento. A gente vai colocar 5 work queues aqui. A primeira vai se chamar, por exemplo, revisão muito baixa. A segunda, revisão baixa. Revisão média. Revisão alta e revisão muito alta. Então, resumindo, o que está acontecendo aqui? A gente está sabendo do valor dessa property aqui, complexidade geral, a gente está direcionando aquela tarefa de maneira dinâmica. Então, o que acontece? Quando o usuário selecionar aqui a complexidade, nessa tarefa aqui de reporting, por exemplo, de report issues, quando ele selecionar a complexidade, automaticamente, quando passar de tela, essa tarefa daqui, revisão de complexidade, ela vai assumir um valor de acordo com esse retorno aqui da nossa decision table. Então, vamos ver isso na prática agora, como é que está funcionando. Então, pessoal, como eu falei, criei aqui as 5 filas de trabalho. Para quem não entende sobre fila de trabalho, é só voltar nos vídeos anteriores, a gente falou sobre isso. Lembrando que eu criei aqui só como entendimento, eu não criei com um padrão de nome, então eu criei com esses nomes aqui, só para a gente entender melhor. Então, após essa criação, outra coisa que a gente vai ter que fazer é colocar essa propriedade aqui, complexidade geral, em tela. Então, vamos colocar lá na tela de reporting, a gente vai na Issue Information. Aqui a gente vai colocar a property. Vamos vir aqui em Pickers, é uma drop-down. Antes temos que colocar um Dynamic Layout, né? Colocar a drop-down aqui embaixo, por exemplo. Agora o usuário vai poder selecionar a complexidade. Vou colocar aqui complexidade geral. Complexidade dos problemas, dos issues, no caso. Salvar. E agora a gente vai rodar um case e vamos perceber que, baseado no valor dessa propriedade, a tarefa de revisão de complexidade, que é a próxima tarefa após a do Report Issues, vai mudar. O seu roteamento vai mudar. Agora a gente vai executar um case type do zero e a gente vai ver esse comportamento da Decision Table, roteando de acordo com o seu valor. Vou passar de tarefa. Aqui na tarefa Report Issues, a gente vai escolher, por exemplo, complexidade muito baixa. E aqui eu vou passar de tela.
Quando eu passo de tela, a gente vem para a tarefa de revisão de complexidade. Quando eu passo o mouse aqui em cima, a gente vai ver que a fila roteada é a revisão muito baixa, conforme a gente esperava. Então, eu vou criar um novo case type para a gente ver mais uma vez esse comportamento. E dessa vez eu vou escolher uma outra fila de trabalho. Agora a complexidade escolhida vai ser muito alta. E aí a gente vai ver qual é o resultado. Vou passar de tela. Mais uma vez estamos nessa tarefa aqui. Quando eu passo o mouse aqui em cima, a fila de trabalho é a revisão muito alta. Ou seja, o valor da nossa Decision Table está funcionando bem aqui, de acordo com o campo complexidade geral. A Decision Table ela tem diversos usos, isso aqui é só um pequeno exemplo. Ela também pode ser usada em outras situações. Vou mostrar um outro exemplo aqui. Vou deletar esse assignment, que a gente não vai usar mais. Vou excluir aqui. Opa. Um outro exemplo é usar a Decision Table no próprio fluxo. Então, a gente pode usar aqui uma Decision. Essa Decision vai ser ligada. E aí, dentro da Decision, a gente pode utilizar aqui a opção Decision Table. E aí eu posso referenciar a nossa Decision Table criada, roteamento, revisão, complexidade. Vou dar Submit aqui. E aí, vocês percebem que quando eu criei a Decision, já criaram-se aqui alguns conectores de maneira automática, né? Por exemplo, revisão alta, revisão baixa. Então, foram criadas diversas saídas aqui do fluxo. Revisão muito alta, revisão baixa. Então, o que é que acontece? Cada uma dessas saídas correspondem justamente aos resultados da Decision Table. Então, qual seria a importância disso? Seria importante para que a gente pudesse dinamicamente dizer qual é a direção do nosso fluxo. Uma outra maneira da gente utilizar Decision Tables é dentro de Data Transforms. Então, vamos para um exemplo prático aqui. Vou abrir um Data Transform qualquer. E a gente pode utilizar as Decision Tables para atribuir valores a variáveis. Então, vou criar aqui uma linha abaixo dessa. Digamos que eu queira atribuir um valor para a propriedade condomínio selecionado, por exemplo. Para isso, eu posso utilizar a Decision Table e o resultado dessa Decision Table vai ser atribuído para essa propriedade. Para a gente fazer isso, a gente utiliza uma função do Pega, né, chamada Decision Table Obtain Value. Para a gente fazer isso, eu vou abrir aqui na engrenagem e a gente vai ver de maneira prática como é que funciona. Assim, a gente faz a declaração da função Decision Table.obtain value. É como se a gente estivesse chamando um método aqui, uma função, e aqui a gente passa alguns parâmetros. O primeiro parâmetro é tools, é padrão. O segundo parâmetro é a página na qual a gente quer executar essa decision table. Essa página, eu vou colocar aqui primary, que é a página do contexto atual que a gente está rodando, ou executando essa decision table. Nesse caso aqui, a primary é a classe do meu case aqui. O terceiro parâmetro é o nome da decision table, nesse caso é roteamento. Deixa eu filar aqui, roteamento, revisão, complexidade. Vou copiar aqui e vou colar. Tem que ser entre aspas, aspas duplas. E o último parâmetro a gente passa como true. Então, essa função aqui, o que é que ela vai fazer? Ela vai executar essa decision table para retornar o valor e a partir desse retorno, esse set aqui vai atribuir para essa propriedade. Porém, para a gente fazer isso,
antes eu vou ter que atribuir algum valor para a propriedade complexidade geral, que é essa property aqui que está sendo usada na nossa decision table. Eu vou fazer isso só para a gente demonstrar aqui no Data Transform que isso funciona. Então, eu vou colocar aqui complexidade geral, vou atribuir o valor 3, por exemplo, que é a complexidade média, como a gente pode ver aqui. E aí o que vai acontecer? A primeira linha vai ser executada, então complexidade geral vai assumir o valor 3. Depois disso, essa linha 3 aqui vai ser executada e a Decision Table vai verificar o valor 3 e retornar revisão média. E aí sim esse valor vai ser atribuído para o condomínio selecionado. Isso aqui é só um exemplo, tá? Por isso que eu coloquei nessa property condomínio selecionado. Vou salvar e vou executar aqui no próprio contexto do Data Transform, só para a gente ver isso funcionando aqui. Vou clicar aqui em Run e vamos clicar em Run mais uma vez. Você vê que o Pega ele já abre uma página aqui XML, né? Dizendo que foi executado o Data Transform. E aqui na execução a gente já consegue ver que a propriedade condomínio selecionado recebeu o valor revisão média. Ou seja, funcionou perfeitamente como a gente quer. Também é possível ver esse resultado na nossa clipboard, nessa página aqui, Run Record Primary Page, que é a página que é executada, é uma página genérica, né? Que é executada nos Data Transforms. E aqui a gente vê mais uma vez o valor revisão média para o condomínio selecionado. Então, a gente viu aqui 3 maneiras, né, de utilizar as Decision Tables. Elas são muito poderosas para trabalhar com condições e, com certeza, se vocês se depararem com algum projeto que tenham diversas condições aí, a Decision Table ela vai servir, com certeza, vai cair como uma luva.